Durante esta última semana debateu-se no canal News Now se a deputada do Partido Socialista tinha razão no processo que estava a colocar ao Chega, ou a um deputado do Chega, porque a deputada Eva Repediva alega que a terão mandado para a sua terra. Não sei se é verdade, se não. Pelos vistos há vídeos, eu honestamente não vi o vídeo, não sei se é verdade, se não, mas vamos ver o debate que surgiu desse acontecimento, dessa acusação, e vamos fazer, evidentemente, uns comentários. A Rita fala aqui com a deputada do Partido Socialista e trocam aqui umas ideias. Vamos ouvir. Acho que hoje em dia os deputados de segunda, terceira, quarta linha, com todo o respeito pela Eva, quando querem aparecer, inventam uma cena com o Chega, ou provocam uma cena com o Chega, fazem uma queixa à Comissão de Transparência e lá têm os seus 3 segundos de fama, vêm mais para a frente, dizem umas coisas e depois voltam lá para o lugar onde infelizmente são relegados, com muita pena, porque eu acredito que a deputada Eva Cruzeiro se calhar tem muito mais a dar do que alguns dos outros que sinceramente são o mesmo de sempre. Agora dizer o quê? A deputada Eva Cruzeiro, quando ouviu um Vai para a Tua Terra, primeiro já tinha chamado o Chega de fascista, racista, extremista. Portanto, desculpe lá, mas porquê é que nós temos que ser insultados em ONU? Porque a deputada Eva Cruzeiro estava com o microfone ligado a dizer as considerações mais absurdas em relação ao Chega, desrespeitando uma força política com a qual ela pode não concordar, mas que não tem o direito de humilhar, porque não é só os deputados do Chega que está a humilhar, são os portugueses lá em casa que votaram em nós. E depois não pode fazer aqui, estar de virgem ofendida a dizer, ai, você não vai para a tua terra e isto é em função da vir de Angola. Sim, mas isto geralmente é utilizado e, aliás, nota-se muito no Partido Socialista e principalmente nos partidos das microcausas e das microagressões, expressão que a própria Rita utiliza e bem, utilizam determinadas pessoas em função das suas características, enfim, biológicas, raciais, étnicas, o que quer que lhe queiram chamar, para falar de minorias, utilizam pessoas com determinadas características para falar sobre algum tipo de, enfim, de condições, digamos assim, do foro físico e até psiquiátrico ou psicológico, não sei. Mas o que é facto é que essas características não tornam ninguém mais capaz de representação do que outras pessoas. Ora, o que é que eu estou a dizer? Geralmente a esquerda progressista argumenta que é preciso ter, sei lá, 50% de mulheres no Parlamento, porque senão as mulheres não são representadas. Eu vou ser claro nas palavras que vou utilizar. Eu prefiro uma Rita Matias do que um Parlamento cheio de Fabiães Figueiredos. Portanto, honestamente. E, portanto, toda a gente compreende que a Rita é uma mulher e eu tenho a certeza absoluta que a Rita me representa melhor do que um Parlamento cheio de Fabiães Figueiredos. Eu prefiro uma Rita Matias do que 230 Fabiães Figueiredo. O Partido Socialista, à semelhança de outras forças esquerdistas, adotam muito esta narrativa. E depois há sempre pessoas disponíveis para se fazerem de vítimas. Porque a vida é muito mais fácil para quem se faz de vítima. Mas é muito mais fácil, honestamente. Se eu colocar em cima da mesa a ideia de que toda a gente me deve e ninguém me paga, a minha vida é mais fácil. Deixo de ser responsável pela minha vida, como aliás é a intenção do presidente de Angola, quando culpa os portugueses pela miséria de Angola atualmente, quando já se passaram 50 anos desde a independência. E, portanto, 50 anos já era suficiente para que o país estivesse no rumo da prosperidade, e posso garantir que se o país estivesse no rumo da prosperidade, as pessoas saberiam, não precisavam de cerimónias dos 50 anos a culpabilizar os portugueses. Os portugueses não estão em Angola há 50 anos, pelo menos enquanto força dominante do território. E, portanto, é uma evidência que andar com esta conversa de que somos todos vítimas, toda a gente nos deve e ninguém nos paga, é muito mais fácil. E, portanto, há sempre alguém disponível para o fazer. E, no caso, esta senhora parece encaixar perfeitamente nesta descrição do... enfim, tem determinadas características para aludir ao voto a determinadas minorias e depois tem as características todas perfeitas para se fazer de vítima. A própria, como disse a Rita, ofendeu a bancada parlamentar toda do Chega com o microfone ligado e depois surge um Vai para a Tua Terra com o microfone desligado. Qual é que foi a ofensa que veio a público? Foi evidentemente a do Vai para a Tua Terra, que pelos vistos terá acontecido e é evidentemente errada. Não creio que isso seja uma forma de debater ideias, eu não o diria num debate de ideias e, portanto, a lógica é um bocadinho esta. Vamos ouvir a segunda parte.
porque depois ouviu provocações a dizer não é Angola, é a Rentela, da qual eu também sou originário com muito orgulho, e até temos este traço comum. Temos família que veio da África, que se instalou na margem sul, que ali ficou, mas depois temos estas questões diferentes. É que eu não olho para esta minha história como um motivo para me vitimizar, para dizer que Portugal me deve muito e que é tudo uma injustiça. Já a deputada Eva Cruzeiro, que também é muito privilegiada, também tem tudo de mão beijada, tem este discurso de a vitimização, de que todos me devem e ninguém me paga, e isto sinceramente é um insulto para os portugueses que deram tantas condições a Eva Cruzeiro como a qualquer outra criança e jovem, e muito bem. Mas agora dizer porque é que há referências à Angola, porque fui pesquisar as redes sociais da deputada Eva Cruzeiro para perceber se tinha alguma militância ativa em relação a Portugal. Afinal, hoje está sentada num dos órgãos de decisão do nosso país, e sabe que no início do ano as suas preocupações eram em relação ao preço do barril do petróleo em Angola, com toda a legitimidade, que tem todo o direito de se preocupar com o país com o qual se identifica mais. E se identifica mais com Angola, fantástico. E se quiser ir para Angola representar os angolanos, fantástico também. Agora, não pode chegar de paraquedas a Portugal. Calha um tachinho no PS porque dá jeito de ter uma pessoa para vir representar as minorias, com este discurso das microagressões, e depois ficar ofendida quando as pessoas lhe dizem que, de facto, o seu vínculo, o seu trabalho político conhecido era em relação a Angola e não a Portugal. Bom, e no fundo foi este o certo. Eu trago certos curtos por causa da questão dos direitos de autor, como sabem, e às vezes os direitos de autor lixam-me na mesma, com F grande, como se costuma dizer. E portanto, dando aqui umas notas, lá está, fazia muita militância ativa sobre a atividade política em Angola, nas redes sociais, e de repente está disponível para o tachinho do Partido Socialista, que a coloca numa situação privilegiada, não é? Portanto, a senhora deputada, sendo deputada, representante da nação, está numa situação privilegiada, não é? Portanto, é uma evidência que está. Portanto, não se continua a comportar como se fosse uma vítima da sociedade, porque se há uma sociedade que é de tal maneira racista, se há um sistema que é de tal maneira racista e de repente a Eva Reptiva aparece como a deputada do Partido Socialista, alguma coisa está errada, não é? Portanto, o sistema que a permitiu ser deputada, claramente que não é racista, e a Eva é a prova viva disso, não é? Portanto, é uma evidência que esta circunstância não pode simplesmente passar ao lado da maioria das pessoas que assistem a esta deputada, porque andar-se a fazer de vítima nos comentários e a dizer que é muito maltratadinha, quando recebe aquela ofensa deselegante, desnecessária, sem dúvida nenhuma, já tinha feito 3, 4, 5 ofensas à bancada parlamentar inteira do Chega, e enfim, em última instância das pessoas que votaram no Chega, caramba, quem vai à guerra dá e leva, minha querida, não é? Portanto, eu compreendo que tanto os seus insultos como os insultos que terá recebido de Filipe Melo são ambos desagradáveis, deselegantes, desadequados, tudo muito bem. Mas se esteve disponível para os fazer, tem que estar disponível para os ouvir. E, portanto, eu acho que são tão errados uns como os outros. Mas se está disponível para ouvir uns, tem que estar disponível para ouvir outros. As coisas são um bocadinho estas. E, portanto, acho que o Partido Socialista, e à semelhança de outros partidos de esquerda, têm esta ideia de que, enfim, chamarmos uma deputada com determinadas características para representar uma minoria é uma ideia francamente bacoca, sem qualquer tipo de, enfim, de realidade prática. Não me parece que eu esteja bem representado no Fabiano Figueiredo, no Paulo Raimundo, no António Mendonça Mendes, no Eurico Brilhante Dias, até no próprio Hugo Soares. Não estou bem representado no Hugo Soares, também não estou bem representado no Rui Rocha, mas por outro lado estou bem representado na Rita Matias, estou bem representado na Madalena Cordeiro, estou bem representado, enfim, em outras deputadas. Portanto, não me parece que isso tenha propriamente grande lógica. Eu acho que os interesses da nação são o mais importante e não uma lógica de 50-50 em todas as circunstâncias, ou melhor, vamos incluir também, se calhar, na lógica desta esquerda progressista, se calhar todos os géneros com que alguém se identifique, não é? Portanto, temos que criar uma cota para todos, e quanto mais for existindo mais as cotas, todas as raças, todas as religiões, enfim, o que quer que seja, e para termos um Parlamento perfeitamente otimizado. E depois o Parlamento deixa de prestar, porque adivinhe-se, vocês encheram aquilo de cotas,
tudo foi priorizado em detrimento do talento e da capacidade de estar ali, seja com uma cor de pele, seja com outra, seja com uma formação, seja com outra, seja com uma militância partidária ativa e com uma representatividade de causas, seja com outra, e portanto priorizamos tudo em detrimento daquilo que realmente importa, capacidade de representação dos principais interesses da nação, de determinado espectro ideológico. Admito, os deputados representam a nação toda, mas em primeira instância representam quem votou neles e as causas que o partido, instituição onde fazem militância, ou não, podem ser convidados de fora, mas instituição onde são militantes, e, enfim, estão ali para representar os principais interesses da nação e fica tudo para o último, menos os interesses da nação. E depois admiram-se que isto da barraca. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.